Pessoal, nós já fizemos várias postagens com assuntos específicos, né? Contando o caso, e às vezes me preocupo com a possibilidade de as pessoas não entenderem o projeto num todo, né? Então eu vou procurar contar um pouco a história de como surgiram essas ideias e tal, né? E fazer uma comparação com como a coisa evoluiu até hoje, né? Contando algumas coisas. Então vou tentar fazer nessa postagem, dar uma ideia de conjunto de todo esse projeto, né? E a coisa começou há cerca de uns 20 e poucos anos atrás, com a minha preocupação com relação aos idosos, né? Eu me imaginava, né? Aí quando eu tiver 60, 65, 70 anos, como é que vai ser? Vou dar trabalho para meus filhos, né? E assim, obviamente, o meu caso retrata a situação de todos, né? Então, eu me lembro de tomar conhecimento de uma comunidade de idosos que tem na cidade de Piracicaba, em São Paulo, que chama-se Lar dos Velhinhos. É uma instituição centenária, hoje já deve ter uns 120 anos, e ela funciona com 500 pessoas dentro da cidade de Piracicaba, né? Como é uma coisa antiga, ficou dentro da cidade praticamente. É uma área de 15 hectares, né? 150 mil metros quadrados, e dentro da cidade eles construíram uma comunidade de idosos simplesmente espetacular, né? Ela tem um sistema próprio de gestão, de manutenção, de levantamento de recursos, a participação de trabalhos voluntários da comunidade. Então, esse Lar dos Velhinhos foi digamos, um ponto de partida dessas ideias que hoje evoluíram para a comunidade solidária e outras coisas mais, que eu pretendo falar um pouco mais como está hoje, né? Então, a coisa começou como uma possibilidade de acolher os velhinhos, né? A gente, inclusive, né? E eu próprio não queria dar trabalho para os filhos, né? Imagino que muita gente também queira ser independente disso, né? Porque hoje já tem tanto problema, né? Já tem a luta pela sobrevivência já não é fácil, né? O fato é que eu cheguei a fazer um texto definindo essa comunidade de idosos, né? E hoje existem condomínios maravilhosos que as pessoas moram ou vão fim de semana, né? Só que eles não estão preparados para o público mais antigo. E é bom lembrar que os atuais condôminos, né, que moram ou que vão aos fins de semana dos condomínios, um dia vão ficar mais idosos também, vão ficar velhos, né? E a estrutura que está lá não permite. Eu me lembro que há cerca de uns 15 anos atrás, nós fizemos uma visita a um condomínio, Nossa Fazenda, né, de uma pessoa da nossa casa espírita que tinha ligações lá. E me lembro que fomos em uma comitiva pequena e o casal, dono da casa, nos recebeu e eu já estava com essa ideia de comunidade de idosos, né? E eu perguntei para o casal, é um casal certamente ainda ativo, né, com 50 e poucos anos, menos de 60 provavelmente, né? Perguntei, como é que é isso aqui? Ah, isso aqui é um negócio, não é grande coisa, porque a gente vem para cá, a gente fica sozinho. Se a gente quiser trazer amigos, nós trazemos amigos e acabamos virando empregado dos amigos. Nem todo mundo tem a sensibilidade de ajudar, né, no funcionamento desse dia de visitação, não é mesmo? E também com os filhos, quando vêm, eles não querem vir conosco. Os filhos já são adolescentes, têm a gangue deles. Eles querem vir para cá, sim, com a galera deles, para fazer o que querem aqui, mas desde que a gente não esteja aqui. Então eu comecei a pensar, falei, bom, tem realmente algumas questões a serem resolvidas, né? E sempre fiquei imaginando, sempre sonhando com como seria uma comunidade de idosos, né? Cheguei até a escrever algumas coisas sobre isso, que eu vou ler para vocês aqui, essas ideias preliminares. Eu vou ter que botar o óculos, né, porque senão não dá para ler, né? Eu me lembro que eu cheguei a definir a coisa assim, ó. Seria um local administrado sem deixar brechas para roubos, sem permitir administração ineficiente e nem vitalícia, garantindo a continuidade do projeto, apesar da partida dos companheiros. Lá na comunidade do Lar dos Velhinhos de Piracicaba tem um sistema muito interessante sobre isso, né? Uma instituição centenária.
tendo regras de funcionamento, mas sem impedir a liberdade dos habitantes, ter espaço para a convivência e para o recolhimento, ter contato com a natureza, ter água limpa da nascente, ter verduras, legumes, frutas produzidas na comunidade, ter um projeto paisagístico de fazer inveja no Inhotim. Olha, olha a situação, fazer inveja no Inhotim não é brincadeira, né? Porque lá é muito bonito. Ter um ambiente adequado à convivência, ter estrutura para receber os entes queridos nas oportunidades possíveis, ter estrutura mínima de socorro a problemas de saúde, criar postos de trabalho, inclusive para a comunidade próxima, né? Pequenos sitiantes, pessoas que moram na região, poderiam fornecer muita coisa para a comunidade, né? Arranjar ocupação e alegria de viver. E a minha origem de filho de fazendeiro sempre me remete a uma estrutura de fazenda. Hoje, os famosos hotéis fazenda, que tem em grande quantidade, né? Poderíamos criar a comunidade fazenda, coisa parecida. Imaginei uma fazenda de 500 hectares, né, grande para burro, num raio de 100 quilômetros de Belo Horizonte, que é onde nós moramos, né, próxima de uma boa rodovia para facilitar a conexão com a cidade grande, né, com nascentes, reserva florestal, boa topografia e etc. Imagine escolher um lugar para montar o núcleo residencial que seria fechado no estilo condomínio. Então, não podemos descuidar da segurança, né? Neste local, construiríamos a sede com restaurante, lavanderia, cozinha, escritório da administração, salões de festa, pista de dança, sala de jogos, enfim, espaços para convivência e apoio. Ao lado, uma piscina para hidroginástica, uma enfermaria, etc., né? Ao redor da estrutura, construiríamos ruas asfaltadas para pedestres, cadeirantes, com acesso aos respectivos chalés ou pavilhões, com espaço adequado às necessidades de caminhadas. Imagino ainda um local que teria acesso a todos os canais de televisão possíveis, bem como internet de alta navegabilidade. Mesmo considerando que gente é bicho complicado, não conseguimos imaginar um empreendimento deste porte com pouca gente, né? A quantidade deve estar de acordo com a necessidade de evitar o tédio e a monotonia, bem como ter bastante gente para retear as despesas. Então, pensando nisso, né, não é fácil construir um negócio desse. Eu cheguei, inclusive, a rabiscar algumas ideias, né? E meu último projeto, né, se pode chamar isso de projeto, porque foi um negócio bem genérico, né? Não foi nada muito bem detalhado. Eu cheguei a rabiscar aqui umas ideias, onde tinha um local com um prédio central, tipo um shopping, que eu achei que seria a melhor ideia, né? Imagine um shopping amplo, de construção simples, não precisa de luxo. Todo o campeonato, luxo é só para gastar dinheiro à toa, não precisa disso. Então eu imaginava um shopping com cimento liso, bem pintadinho, bem lisinho. E onde são as lojas dos shoppings, nós construiríamos os apartamentos, deixando corredores grandes para o pessoal circular, cadeirantes e outras coisas desse tipo, né? Pessoas com dificuldade de locomoção, né? Locais para se colocar ambientes de jogos, lanchonetes, restaurantes e coisas desse tipo, né? Onde se poderia habitar, né? Com bastante conforto, apesar de ser uma construção simples. E ao redor desse shopping, né, que a gente pode dizer assim, faria os estacionamentos, né, para carro, tudo em volta, com pistas de caminhada e coisa desse tipo, né? Ao fundo, nas laterais do shopping, nós faríamos, anexo aos chalés que estariam ali, uma saída para esse espaço mais amplo de caminhada. Enfim, tem várias ideias e tal. E outra ideia também seria fazer adaptação nos condomínios já existentes, né? Eu citei o condomínio da nossa fazenda como um condomínio próximo de Belo Horizonte, já existente, com portaria, com toda a estrutura e tal, né? Com muito espaço, e que poderia perfeitamente ser adaptado para comunidades de idosos que pudessem
ter um ambiente mais adequado. Dentro do próprio condomínio já tem todas essas instalações prontas, né? Depois, com o passar do tempo também, né, com o agravamento da questão social, eu cheguei à conclusão que seria bom fazer também um projeto para atendimento na sociedade em geral. Foi daí que saiu o primeiro livro, né? Nem Direita nem Esquerda, escrito há 10 anos, e tinha várias ideias de projetos para as comunidades autossustentáveis, né? E também, nessas comunidades autossustentáveis, para o público em geral, poderíamos acoplar as comunidades de idosos, por que não, né? Seria até uma fonte de ter gente mais qualificada para a gestão e gente com algum poder aquisitivo maior que pudesse colaborar em algumas questões de necessidades financeiras, entendeu? Só que esse livro, Nem Direita nem Esquerda, escrito há 10 anos, ele continha uma parte um pouco ideológica, um pouco política, andei falando mal dos políticos e tal, e cuidar de política e ideologia nessa altura do campeonato é arranjar encrenca e arranjar adversários, né? Daí, então, nesses últimos 10 anos, eu estive muito envolvido com os meus afazeres profissionais, né? E deixei um pouco de lado esses sonhos de ter alguma coisa. Mas agora, né, chegando já a uma idade mais avançada, se é que podemos dizer assim, embora muito bem de saúde, né, eu achei interessante reescrever o primeiro livro, fazendo uma releitura das questões abordadas na época. Eu vi que tem muita coisa atualizada e tem muita coisa interessante que dá para ver como a coisa evoluiu negativamente de lá para cá, né? Então, surgiu a ideia de fazer esse novo livro, né? Que é fazer certo a coisa certa, sem viés ideológico e sem viés político, né? E como sempre, né? Eu sou engenheiro, eu não sou escritor, né? Não tenho tanta facilidade assim para escrever como jornalista, coisa, pessoal desse tipo. Então, eu preciso de contar com a colaboração dos amigos, das pessoas da sociedade que têm também sensibilidade social, né? Razão pela qual nos colocamos no Instagram para poder divulgar as ideias, né? E é uma oportunidade também, criamos grupos de WhatsApp para poder darem sugestões de uma maneira mais fácil, né? E o livro está aí, né, sendo reescrito. Nós assumimos um compromisso de tê-lo pronto até dezembro deste ano, né? Já fiz contato com a gráfica que fez o primeiro livro, já tomei algumas decisões de ação para poder já começar a fazer alguma coisa, né? Já acabamos de definir aqui uma ideia dos capítulos que deverão conter no livro, coloquei aí no Instagram para ser discutido, para as pessoas criticarem e falar o que acham das ideias, se falta alguma coisa ou sugerir e tal, né? O fato é que na próxima semana eu vou fazer uma visita gráfica e já vou acertar valores e questões e definir, pedir o pessoal para ajudar também a desenvolver a capa, né? Nós já fizemos algumas investidas sobre como vai ser a capa do livro, já temos um texto que eu acredito que seria bom para colocar na última capa do livro, e já temos uma ideia dos capítulos, não estão numerados ainda por questões óbvias, né, que pode ter muita mudança para não fazer confusão depois, né? E nós vamos agora, definindo esses capítulos, nós vamos reescrever e escrever alguma coisa, tentando melhorar os projetos antigos, né, como eu já disse, né? Mas eu tenho a impressão que será bastante fácil fazer isso, porque já tem muita coisa pronta e a ideia já está consolidada em mim, né? Eu tenho convicção de que, com a ajuda das pessoas que podem contribuir um pouco, nós vamos escrever isso muito rápido. Então, é minha intenção, à medida que os capítulos forem sendo escritos, corrigidos, avaliados por todos os amigos, uma vez definido, já vou enviar para a gráfica para que sejam já elaborados na forma de livro, quer dizer, já fica pronto ali, para que, ao terminarmos isso, espero que seja no máximo em novembro, né, nós possamos simplesmente fechar o livro, que a capa já vai estar pronta, já vai estar definida com tudo aquilo. Então, eu acho que será razoavelmente simples para fazer isso, tá? Mas, reforçando, né, para ficar bem claro
teor das ideias, né? A ideia central é que sem trabalho não há solução. Nós precisamos trabalhar. Hoje nós temos muita gente desocupada, vivendo de Bolsa Família de maneira definitiva, e isso está errado. Não tem dinheiro que dá para tudo isso aí. O país, a sociedade precisa de pessoas inseridas, cada um fazendo a sua parte na sociedade, né? E do jeito que está, não está bom. A situação está piorando lentamente há muitos anos. Então, a ideia agora, através das comunidades autossustentáveis, é criar ambientes de ocupação das pessoas que vão trabalhar para produzir os bens e as coisas que nós precisamos para viver bem, para ter uma vida digna. Então, não deverá haver aquela questão: ah, mas não tem trabalho para fulano, eu não encontro trabalho para isso. Sim, vai ter trabalho, sim, e vai trabalhar para si próprio, para ter uma alimentação cada vez melhor, uma moradia cada vez melhor, um atendimento à saúde cada vez melhor e, principalmente, a condição de educar todas as crianças com uma ênfase na questão profissional, pelo menos até o 2º grau. Lógico que as pessoas que têm desejo de fazerem uma universidade depois, obviamente poderão fazê-lo sem nenhum problema, mesmo porque a sociedade precisa de pessoas em todos os níveis, né? Mas eu entendo que o grosso da população, como é nos países mais desenvolvidos, né, vai se dedicar no estudo e no trabalho até o 2º grau, pelo menos. Sendo profissionalizante, então, esses estudantes de todas as comunidades poderão ser reinseridos na sociedade, porque estarão habilitados, cada um com a profissão que tem vocação, né? E assim a sociedade passa a ser realimentada com essas pessoas e, ao mesmo tempo, nós estamos reconstruindo o nosso tecido social com futuros cidadãos que estarão mais preparados para ter uma sociedade melhor, né? Então, é bom saber que nada disso se faz num clique, né? Tudo isso é um processo lento, demorado e contínuo, né? Nós vamos gastar aí 20, 30, 40 anos para irmos progredindo em redação a uma situação, em direção a uma situação melhor, tá vendo? E a ideia é que, com paciência, com perseverança, com trabalho, com muito pouco dinheiro e muita capacidade de trabalho, nós poderemos fazer essa virada na nossa sociedade. E nós vamos conseguir essa melhoria sonhada num espaço de 20, 30, 40 anos. Não tem jeito de fazer mais rápido. A coisa tem piorado ao longo do tempo, né? Como eu já disse muitas vezes, uma das razões dessa piora significativa foi uma emigração exacerbada das fazendas, das cidades menores para as cidades melhores. Eu sou, inclusive, um exemplo disso, né? E a grande questão é que as cidades melhores, como eu já falei, estão abarrotadas, não tem oportunidade para todo mundo, e nós temos um país gigantesco que pode absorver essa reestruturação, essa redistribuição populacional, né? É nisso que nós estamos acreditando, é nisso que nós precisamos trabalhar para valer. E uma vez definidos os projetos para essas comunidades sustentáveis, nós teremos ainda um desafio maior ainda, que é convencer a sociedade, de uma maneira geral, a participar da implantação desses projetos, porque uma pessoa só não consegue fazer absolutamente nada, né? Então, esse é um projeto para a sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira aceitar essas ideias, contribuir para melhorá-las e implantá-las, nós teremos alguma chance de futuro. Caso contrário, a situação vai ficar muito difícil. É isso que eu tenho a dizer nesse resumo.